Então, havia um rei, teve um sonho onde ele perdeu todos os seus dentes. E depois de ter esse sonho, ele acorda muito preocupado e pede para chamar um adivinho para interpretar o sonho dele, né? Dizer para ele o que esse sonho significa. Olá, pessoal! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dani Farinhas e nesse canal eu ajudo advogados a negociar. Então não esquece de já ir deixando o seu like, porque senão você pode esquecer depois. Se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. O tema do vídeo de hoje é: o que está te impedindo de fazer mais acordos? Primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês sobre algo que pode nos impedir de fazer mais acordos é o negativismo. Pessoal, por que eu vou tratar desse tema com vocês, né? Se a gente está falando em negociação, se nós estamos falando em técnicas de negociação, como melhorar os meus acordos, como fechar mais acordos, por que falar então em negativismo? Porque ser positivo é muito importante para se tornar um excelente negociador. Existe uma pesquisa da doutora Teresa Albelli, que é autora do livro Mentes Milionárias, que diz que todos os nossos pensamentos liberam substâncias químicas no nosso cérebro. E quando a gente se concentra em pensamentos negativos, isso enfraquece o nosso cérebro, reduz o vigor e o ritmo dele. Já quando nós temos pensamentos positivos, a gente consegue produzir serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e por sua vez, a gente consegue reduzir a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, e que acaba sendo produzido quando a gente tem, então, pensamentos negativos. Por isso é tão importante a gente tratar desse tema e verificar algumas estratégias para ser mais positivos. Bom, o que acontece quando a gente é negativo em excesso? A gente pode acabar deixando de fechar alguns acordos por algumas razões. Por exemplo, falta de abertura. Quando a gente é negativo em excesso, a gente acaba tendo uma mente mais fechada, né, e resistente aí a criar novas ideias, novas perspectivas e a negociar de forma criativa, que é uma questão muito importante que eu sempre falo para vocês aqui nos nossos vídeos. Quando a gente está preso aí numa mentalidade negativa, a gente pode perder oportunidades boas de fechar um acordo que seja mutuamente vantajoso para ambos, né? A negatividade, ela pode fazer com que a gente se concentre só na parte ruim, só nas desvantagens e nas dificuldades, e aí a gente não consegue explorar aí soluções criativas e encontrar pontos comuns de acordo. Outra questão ruim que a negatividade nos traz é a falta de confiança. E isso tanto na outra parte como em nós mesmos. Eu fiz um vídeo específico sobre o desenvolvimento de autoconfiança e vou deixar aqui para vocês. E pensar positivo é um ponto muito importante para nos auxiliar a estabelecer a autoconfiança, e isso com certeza vai ser um divisor de águas durante o nosso processo de negociação. Outra questão importante é que a negatividade, ela é capaz de atrair mais negatividade. As pessoas, elas podem responder à sua negatividade de uma forma defensiva ou hostil, e aí isso pode acabar gerando aí um ciclo vicioso, uma bola de neve e prejudicando, consequentemente, o seu acordo, trazendo aí negociações infrutíferas. E claro que a negatividade, ela também traz influência no nosso processo de comunicação. Normalmente, quando a gente é negativo em excesso, a gente não vai conseguir estabelecer uma comunicação eficaz. Então, isso pode gerar mal-entendidos, enfim. A gente sabe que uma comunicação aberta e eficiente, ela é fundamental para o sucesso das nossas negociações e que a negatividade pode, sim, prejudicar nesse processo. Vocês lembram do Hard, um personagem do desenho Manda-Chuva?
ele é conhecido por ser excessivamente negativo e ele tinha, assim, alguns jargões, né? Por exemplo, ele dizia, ó, céus, ó a vida, ó azar, nada vai dar certo. Ai, que advogado chato, eu não vou nem tentar falar com esse advogado. Ai, esse acordo é impossível, não vou nem tentar. Ai, o cliente não vai liberar, é muita burocracia. Então, é preciso a gente tomar cuidado para que nós não nos tornemos hards aí no nosso trabalho, né? No nosso escritório, enfim, nos nossos processos de negociação, tá? E aqui existe um outro ponto importante. Quando eu falei para vocês aí, né? Eu trouxe o exemplo do cliente ser muito burocrático. Você e seu cliente são parceiros e vocês precisam atuar dessa forma. São parceiros enfrentando um problema e não adversários. Então, eu vejo muitas vezes, quando eu dou consultoria em escritórios, quando eu dou os treinamentos de negociação, eu vejo muitas vezes os advogados reclamando da burocracia dos clientes, né? Dizendo, é muito difícil de eu conseguir fechar um acordo porque o meu cliente é muito burocrático nesse ou naquele sentido. Só que vocês precisam tomar cuidado para que isso não seja a principal barreira da negociação de vocês. Eu sei que isso é dificultoso e que muitas vezes é difícil realmente de resolver, de romper essa barreira. Mas vocês precisam tomar cuidado para não colocar isso como um primeiro impeditivo. Na verdade, você e o teu cliente são parceiros. Você trabalha para garantir a satisfação do teu cliente. Por quê? Porque é isso que vai colocar dinheiro no teu bolso, né? É isso que vai garantir os seus honorários no fim das contas. E claro que o teu cliente também, ele trabalha para obter esse sucesso, né? Ele trabalha para garantir, vamos supor que seja aí uma empresa, para garantir o sucesso da empresa e também o sucesso dele. Ou sendo pessoa física, né? O pensamento é o mesmo. Então, assim, vocês precisam ter essa primeira mudança de mentalidade, é fundamental para virar a chave da pessoa que é negativa em excesso. Então, primeira mudança de mentalidade é: meu cliente é o meu parceiro. Se existem burocracias, a gente sabe que existem, vão existir, né? Principalmente quando a gente trabalha com empresa, com pessoa jurídica. Com pessoa física é um pouco mais tranquilo, acaba sendo um pouco mais flexível, né? A pessoa mais maleável, não tem tantos métodos engessados ali a serem cumpridos. Mas quando trabalha com pessoa jurídica, a gente sabe que existe e existem meios, sempre a gente consegue flexibilizar, a gente consegue negociar com o cliente também, né? Então, não coloca essa barreira, pense sempre, eu e meu cliente somos parceiros enfrentando um problema. Esse é o primeiro passo para depois você trabalhar e agir como parceiro também da outra parte com quem você está negociando, como uma forma de estratégia para obter sucesso na sua negociação, tá? Esse é um ponto também bem importante. E claro, eu sei que vocês devem estar pensando, mas como que eu faço para ser mais positivo? Então eu tenho que ser aquela pessoa sempre sorridente, sempre feliz o tempo todo, o dia todo. Não, né, gente? Não é bem assim. A gente sabe que existem momentos em que nós vamos ter pensamentos negativos, e nesse momento é importante você ter uma autocompaixão e saber que é natural, isso é normal. Mas só de você compreender que você está tendo um pensamento negativo, isso já faz com que você possa pensar de uma forma mais positiva, tá? Isso a gente chama de conscientização. Então, você pode praticar isso ao longo do seu dia e perceber em quais momentos, em quais situações você vem tendo pensamentos mais negativos, e isso já vai ajudar o teu cérebro a ser treinado para pensar naquele mesmo pensamento, só que de uma forma positiva. Uma outra questão interessante que ajuda a driblar aí os pensamentos negativos e a realmente ter essa mudança de pensamento é desafiar os pensamentos negativos. Como que eu faço isso? Bom, muitas vezes aquilo que eu estou pensando não é realmente racional. Então é importante eu pensar assim, com base em que eu tô pensando nisso? Por que eu acho que esse acordo é impossível?
Ah, é impossível porque teve um caso muito parecido com esse que eu tratei na semana passada e não deu certo e não daria certo de qualquer jeito. Ou eu tô pensando que é impossível porque eu tô achando esse processo muito difícil, eu não tô entendendo direito do que se trata e eu tô com medo. Eu tô com medo de tentar falar com essa pessoa. Então, assim, você precisa ver se existe uma racionalidade para aquele teu pensamento. E se não existir, aí não tem por que você pensar negativo, né? Agora, vamos supor, nesse caso aí do medo, como que você pode fazer para trabalhar esse medo, para conseguir ter confiança para fazer aquela negociação? E a partir de então, você vai pensar positivo. Você não vai pensar que o acordo é impossível, porque na verdade não é que o acordo é impossível, é que você está sentindo medo por um motivo plausível, ok, você não está dominando ainda o processo, ou aquele advogado, você sabe que ele é super experiente, que ele é um excelente negociador e você ainda não se sente seguro o suficiente, experiente o suficiente. Enfim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: pode ser que o teu medo seja sim plausível, mas não o teu pensamento no sentido de esse acordo é impossível. Não, o acordo é possível, né? Você precisa trabalhar para que ele se torne possível. Entende o que eu quero dizer? Então, é importante desafiar e entender os nossos pensamentos, no sentido de eles serem racionais ou não. Bom, o segundo ponto que eu quero tratar com vocês nesse vídeo é não conhecer o outro negociador. O que acontece, gente? Não conhecer a outra parte pode dificultar a realização de acordos por várias razões. Quando a gente não conhece o outro negociador, fica mais difícil identificar quais são os interesses, as necessidades, as preocupações e as limitações da outra parte. E é mais difícil também estabelecer um relacionamento de confiança, porque a gente tem menos conhecimento prévio ali sobre a credibilidade e a capacidade de cumprir compromissos da outra parte. Então, essa falta de informações pode acabar trazendo uma desvantagem para a gente e deixando mais difícil, então, de formar um acordo favorável. Já quando a gente conhece a outra parte, a gente tem mais oportunidades, né, para descobrir os interesses, os objetivos comuns e até mesmo alguns problemas comuns enfrentados que vão aí trazer maior possibilidade no nosso processo criativo ali de criação de soluções, de fechamento do acordo. E como que eu faço, Dani, para conhecer a outra parte? Eu sei que muitas vezes a gente não trabalha pessoalmente, né? A gente trabalha com aí processos de Brasil inteiro, diversos estados, e a maioria dos contatos acaba sendo realmente por telefone ou videochamada, até em decorrência dessa situação aí de pandemia que nós tivemos e muitas pessoas trabalhando em home office. Então a gente tem aí uma tendência, né, a negociar por telefone, por videochamada e não estabelecer esse relacionamento presencial com a outra parte. Mas isso não impede da gente conhecer a outra parte. E quando eu falo em conhecer, eu não falo necessariamente em ter um relacionamento próximo, estabelecer uma amizade, não é isso. Mas é identificar alguns pontos ali da personalidade da pessoa, de como que ela se comunica, alguns padrões de comportamento que a pessoa tem e que podem nos ajudar ali na hora de fazer a negociação, de conseguir identificar um interesse, uma posição, uma necessidade, enfim. E por isso eu quero trazer para vocês alguns perfis que a gente encontra aí, perfis negociadores. Eu vou trazer para vocês a classificação do Eduardo Ferraz, do livro Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, mas vocês vão ver que em outros livros, outras literaturas sobre negociação, também existem esses perfis, não necessariamente com o mesmo nome, mas assim, a ideia central aí é a mesma. Então, o primeiro perfil que eu quero falar para vocês
é o perfil cooperante, um perfil normalmente agradável e fácil de lidar. Então, quando a gente identifica que a pessoa é cooperante, acaba sendo mais leve ali o nosso processo de negociação, mais tranquilo, porque realmente é uma pessoa fácil de lidar. Né? São pessoas gentis, agradáveis, que evitam dizer não, evitam pedir desconto, por exemplo, quando é uma negociação que envolve valores, fazem muitas concessões. O que é importante tratar desse perfil, na verdade, para aquelas pessoas que são realmente muito cooperantes, muito gentis. Por quê? Se você se identifica com esse perfil, se você se considera uma pessoa excessivamente cooperante, você precisa tomar cuidado para não ser manipulado, né? Porque quando a pessoa é muito boa, ela acaba sendo, às vezes, isca de pessoas que têm um perfil um pouco mais manipulador justamente para isso, né? Então tem que tomar esse cuidado. Você, claro, pode ser cortês, gentil, educado, mas tem que ficar atento na hora de fazer suas concessões. E embora seja uma pessoa gentil e agradável, você precisa impor respeito para a outra parte. Como que você faz isso? Estabelecendo uma comunicação assertiva, um meio termo, né, entre a comunicação passiva e a agressiva. Então, se comunicar aí de forma clara, transparente e assertiva com a outra parte, para não deixar com que ele tente te manipular, né, te enrolar. Enfim, essa é a dica que eu tenho, é a questão, o ponto importante a ser tratado sobre o perfil cooperante. Agora, se você identifica que está negociando com uma pessoa cooperante, muito provavelmente o seu processo de negociação vai ser bem tranquilo. A sua comunicação vai ser aí bem tranquila com a pessoa que tem esse perfil. Terceiro ponto que eu quero tratar com vocês no vídeo de hoje é a comunicação eficaz. Primeiramente, para começar a falar de comunicação, quero contar para vocês uma história, uma fábula que se chama A História dos Dentes do Rei. Então, havia um rei, teve um sonho onde ele perdeu todos os seus dentes. E depois de ter esse sonho, ele acorda muito preocupado e pede para chamar um adivinho para interpretar o sonho dele, né? Dizer para ele o que esse sonho significa. E aí o adivinho diz o seguinte: olha, meu rei, você vai perder muitas pessoas próximas de você. Muitas pessoas vão morrer, pessoas próximas de você. E aí o rei fica muito preocupado, muito triste, muito nervoso e manda, então, chicotear, dar aí 100 chibatadas naquele adivinho. E pede para que chamem outro adivinho, porque ele ficou muito descontente com aquela adivinhação. E aí o outro adivinho diz: meu rei, esse sonho significa que você vai viver por muito mais tempo do que os seus familiares. Aí o rei fica aliviado, satisfeito, feliz, porque vai viver por muito tempo, e manda dar, então, 100 moedas de ouro para aquele outro adivinho. E aí, o adivinho, quando está saindo do palácio, um dos lacaios do rei para ele e fala: nossa, mas o significado do sonho é o mesmo. Vocês disseram praticamente a mesma coisa para o rei. Por que para o outro ele mandou chicotear e para você ele deu 100 moedas de ouro? E aí o adivinho fala: a diferença está na forma, né, de se comunicar. Então, essa fábula eu trago, lógico, eu contei para vocês aí do meu jeito, né, mas realmente para dizer para vocês que a diferença está na forma de se comunicar. Então, a maneira com que a gente passa uma informação para o outro pode gerar um mal-entendido. O outro pode ficar feliz ou triste com aquilo que a gente falou, e às vezes é a mesma informação passada de formas diferentes. E como que eu faço para me comunicar da maneira mais eficaz possível? Eu preciso saber me comunicar de forma aberta, clara e colaborativa. Veja, o segundo adivinho foi colaborativo com o rei. Ele viu
estudou e pensou ali numa forma de trazer para o rei a interpretação daquele sonho, de uma forma a colaborar com ele. Uma forma que ele ficasse feliz, pensando, poxa, eu vou viver por muitos anos. Mas ele não pensou que as pessoas que ele veria, né, pessoas próximas dele, morrerem antes dele. Então, isso é a comunicação colaborativa. Bom, gente, algo que eu gosto de tratar quando eu falo de comunicação é que as nossas emoções diante de uma situação de conflito, elas podem nos fazer confundir o relacionamento com a outra parte com o próprio problema. Veja, trazendo novamente a história do rei. O rei não tinha nenhum problema com o primeiro adivinho, mas a forma com que o adivinho trouxe para ele a interpretação do sonho, dizendo que pessoas próximas dele iriam morrer, soou como uma ofensa para o rei. E o rei passou a tratar aquilo como um problema com o adivinho. E mandou, então, dar 100 chibatadas nele. E aí já virou um problema pessoal. Imagina como que o adivinho passou a ver esse rei. Então, tudo isso causado por um problema de comunicação. Então, quando a gente percebe divergências entre as nossas percepções e as da outra parte, a gente precisa buscar formas de esclarecê-las. O que eu quero dizer com isso? Separar as pessoas do problema. E eu tenho um vídeo inteiro sobre esse tema, sobre a importância de separar as pessoas do problema. Confiram aqui, vou deixar o card para vocês. A gente precisa pensar sempre na outra parte como parceira e não como adversária. E é muito importante ouvir verdadeiramente aquilo que o outro tem a dizer. No caso da história dos dentes do rei, o adivinho poderia muito bem ter perguntado para ele: meu rei, o que te preocupa em relação a esse sonho? E aí o rei diria: mas como assim as pessoas vão morrer? Não, na verdade, o que eu quero dizer é que você vai viver muito mais tempo. Tá? Um exemplo. Ele poderia ter, talvez, solucionado aquele problema. Mas houve aí uma dificuldade grande de comunicação que causou um problema muito maior. O adivinho foi, então, chicoteado. Eu sempre digo que quem tem mais poderes não é quem tem os melhores argumentos, mas quem escuta mais. Então, a gente precisa exercitar a habilidade de escuta ativa. Demonstrar atenção genuína à outra parte, olhar nos olhos, repetir trechos do que foi falado e confirmar se você entendeu, por exemplo. Isso vai demonstrar à outra parte que você tem interesse pelo que ela está dizendo, que você entendeu o que ela está dizendo, quais são as preocupações, as motivações dela. Aliás, pergunte para a outra parte quais são as preocupações, quais são as motivações dela. Você também pode adotar uma técnica que se chama a técnica do espelhamento. O que isso significa? Adotar a mesma postura da outra parte. Isso faz com que ela tenha uma sensação de conforto maior, de confiança maior em você. Não significa imitar a outra parte, mas, por exemplo, se você vê que ele está com os braços cruzados, você pode, conversando com ele, cruzar os seus braços também, tá? Isso traz para outra pessoa uma sensação de confiança ali pela similaridade que você está adotando, mas não é imitar. Se você imitar, vai parecer que você está afrontando e pode causar aí alguma desavença. Outra questão bem importante é como que o teu interlocutor vai receber a mensagem. O que é entendido por ele vai depender dos filtros pessoais dele. E isso envolve personalidade, cultura, conceitos. A gente viu isso muito bem na fábula dos dentes do rei. Então, é imprescindível manter sempre uma comunicação assertiva. Por exemplo, quando você fala para outra pessoa, mas o que você não entendeu? Pode soar ofensivo. A pessoa pode entender que você está chamando ela de burra, dizendo o que você não entendeu. E você pode substituir essa frase por algo que eu falei não ficou suficientemente claro, aí fica mais difícil da pessoa se sentir ofendida. Então, são formas, estratégias de você adotar
para ter uma comunicação mais eficaz e trazer mais sucesso para os seus acordos. Pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam aqui no nosso canal e compartilhem esse vídeo com os seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer e levar conhecimento para o maior número de pessoas possível. Muito obrigada e até a próxima!